nesse momento de agora, o que a gente tem que lembrar é um contexto bem baseado em extrema esquerda e extrema direita, né? As forças políticas elas estão se radicalizando cada vez mais. Então, no Brasil, vai surgir um partido de inspiração nazista e fascista, que é a Ação Integralista Brasileira. É um partido que tem muita influência nessa época, formado majoritariamente por militares. Vai surgir em 1932 e o seu grande líder vai ser o Plínio Salgado. O outro partido, já para a extrema esquerda, é a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, formada em 1935, e tem como seus principais líderes comunistas, como o Luiz Carlos Prestes e a própria Olga Benário, que é esses dois atores que estão representando eles no filme, tá? São atores. Em 1935 ocorre que a Aliança Nacional Libertadora promove meio que uma revolta para tomar o poder. Só que essa revolta é muito ínfima, muito fraca, que não dá em nada. E aí o Partido Internacional Comunista apoia essa revolta, né? Manda a Olga, que é uma mulher influente, e ela acaba se apaixonando pelo Luiz Carlos Prestes, eles têm uma filha, e aí eles participam da revolta juntos e tudo mais. E aí ocorre que a intentona comunista é um nome pejorativo. Como assim? Intentona significa uma tentativa falha e a galera ficou meio que zoando. Então eles não vão chamar de revolta comunista, eles vão chamar de intentona. Eles tinham a intenção de fazer uma revolta, mas foi suprimida antes mesmo de começar. Então o partido meio que se precipitou nessa revolta e todo mundo acabou preso, levado para campos de concentração. A Olga foi levada para o campo de concentração aqui no Brasil, que o Getúlio mantinha. Lembra, o Getúlio é de inspiração fascista e nazista, então ele imita muito o Hitler. E aí o Getúlio pegou, falou, se eu for dar esse presente pro Hitler, mandou a Olga pro campo de concentração lá na Alemanha. Não, o Hitler nem sabe disso, só mandou pra lá e na hora os nazistas dos campos de concentração que ela foi mandada colocaram ela dentro de uma câmara de gás e mataram ela. A filha dela sobreviveu e é uma luta muito grande pela memória dela aqui no nosso território brasileiro. Lembrando que o comunismo defendido aqui é um comunismo que defende a classe trabalhadora, defende mais direitos, né? Defende um acesso maior à política, não é nada tipo Stalin, quando a gente imagina comunismo. E não chegou nem perto de conseguir o poder, né? O Getúlio suprimiu essa revolta de maneira muito fácil. Agora, fake news que vai ajudar o Getúlio a ficar mais um tempo no poder. A grande fake news se chama o Plano Cohen. Gente, as fake news existem desde sempre na política. Os políticos se apropriam de fake news desde sempre para se eleger. No caso do Getúlio, para se manter no poder, né? Porque ele já entrou no golpe, deu uma embromada ali na Constituição de 1934 para ficar até 1937. Chegou em 1937, tem que dar outra embromada. E essa embromada é o Plano Cohen. É um suposto plano que pretendia tirar o Getúlio do poder e implantar o comunismo no Brasil. Cohen seria um judeu comunista que estaria tentando acessar o Brasil e previa um plano super secreto de trazer o Brasil para o caos nas manifestações, com greves, incêndio de igreja, prisão de criancinhas, saques. Então ele foi espalhado um terror enorme no Brasil pelo rádio. Literalmente, pelo rádio. O Getúlio se utilizou do rádio. Ele falou que existe o plano Cohen. Isso é uma grande fake news, gente. Ele dá a entender que vai ter o Brasil comunista. Não. É fake news. Fake news. Comprovado, porque depois o cara que escreveu era da Ação Integralista Brasileira, do Partido Nazifascista Brasileiro. E ele admitiu que foi ele que criou o plano Cohen para manter o Getúlio no poder. E aí o Getúlio aí, lendo o plano Cohen, falando, olha, gente, tem um áudio dele falando. Vocês estão sabendo, né, que tá tendo plano Cohen e tudo mais. Então, para que não tenha comunismo no Brasil, pra gente lutar contra o comunismo, eu vou me manter no poder na minha... E aí, não vai ser mais um governo de bonzinho, do povo, vai ser agora um governo, uma ditadura, tá? Porque o Brasil precisa de ordem, precisa de militares, ele precisa que eu ponha ordem aqui na casa. Então, o que é que ele faz? Cancela as eleições de 1938, fecha o Congresso Nacional de novo, extingue todos os partidos políticos, a partir de agora não pode ter nenhum, e impõe uma nova Constituição. O Brasil teve 7 constituições, só duas o Getúlio fez. O Getúlio é muito pra frente. E aí ele vai criar um país de uma força nacionalista muito forte, uma ditadura. Essa ditadura de cunho novo, né, como a gente vai chamar o Estado Novo. É a parte da ditadura que vai durar de 1937 a 1945, do Getúlio Vargas. Porque Getúlio é o pai dos pobres, né? Não sei se vocês sabem, mas existe até hoje uma grande fala dizendo que Getúlio é o pai dos pobres.
Por que se diz que o Getúlio é o pai dos pobres? Mesmo sendo ditador, mesmo tendo mandado gente para campo de concentração, torturado, matado e perseguido pessoas. Porque o Getúlio, primeiro, tinha um bom departamento de imprensa e propaganda, né, o DIP. Esse departamento foi criado em 1939 e ele é responsável por divulgar todas as boas ações do Getúlio no Brasil. Então todo mundo ia pensar que o Getúlio era um máximo de pessoa, porque ele tinha a imprensa junto com ele. Quando não dava certo, ele usava a repressão, ou seja, mandava a polícia para reprimir as pessoas, ou tem ali um programa que tá fazendo piadinha com a tua imagem, tu tá falando mal de ti. Mandava censurar. O que é censurar? É impedir que aquilo seja... Toda ditadura usa censura. Toda ditadura usa censura, porque a censura é essencial para que o governante impeça que as pessoas falem mal dele. Então, falando mal do Getúlio, beleza, manda prender. Entendeu? Então, a censura, hoje, no Brasil democrático, isso tecnicamente não é para acontecer. Porque eu posso falar mal do governante, do governador, do prefeito e eu não sou preso. Numa ditadura, não. Se tu falar mal, tu é preso. Talvez tu nunca mais nem veja tua família. Sabe Deus onde eles vão te meter, né? E são esses três grandes nivelamentos que fazem com que isso mantenha a ditadura no poder. Se não for pelo amor da propaganda, se não acreditar que eu sou um cara que gosta de criancinhas aqui, ó, vai pela repressão e vai pela censura mesmo. E aí um pouco mais do que... Isso tinha um livro didático para as crianças virem. Que o Getúlio era o líder bondoso e próximo do povo. Tinha muito livro didático. Lembrando que a era do rádio, o Getúlio se utiliza muito do rádio, né? O rádio vai se tornar muito popular no Brasil. Desde o início do governo, o Getúlio ele incentiva essa ampliação da radiodifusão no Brasil para que ele possa falar. Alguém tem que saber que ele é um bom feitor e que ele é um ótimo governante. Então ele vai criando uma imagem de cara tão bom, tão bondoso, que essa imagem fica durante todo o século XX, né? O Getúlio é que inaugura a ideia do populismo no Brasil. Lembrando que o Getúlio ele vai criar medidas dentro do trabalhismo, ou seja, ele vai tentar controlar os sindicatos e ele vai falar assim, o sindicato ele era para todas as áreas de trabalho, tipo metalúrgico, sapateiro, que trabalha na indústria têxtil, na indústria de carros, todos eles eram o mesmo sindicato. O que é que o Getúlio faz? Ele separa eles, olha que inteligente. Ele faz, aqui vai ser o sindicato dos trabalhadores sapateiros, vai ser o sindicato dos torneiros, vai ser o sindicato dos metalúrgicos. Ele separa todo mundo em sindicato dos professores, dos grafiteiros, sei lá, sindicato de tudo, para que a galera se separe e as mobilizações percam força e funciona. Fora que ele indica o líder do sindicato, para que não tenha as greves, entendeu? E funciona novamente. E aí, para apaziguar, para a galera deixar ele mandar, o que é que ele faz? Uma política voltada para o trabalhador. E aí, em 1943, durante a ditadura do Estado Novo, surge a consolidação das leis trabalhistas, mais conhecido como CLT. A carteira de trabalho que a tua mãe tem hoje, que eu tenho hoje, ela foi criada pelo Getúlio Vargas. Lembrando que antes de ser um Brasil de operários, de trabalhadores assalariados, era um Brasil escravista. Então você não precisa de carteira de trabalho para pessoas que você escraviza e explora. Agora você precisa. Porque o trabalhador ele exige um mínimo de respeito nas fábricas. Então, a partir da CLT, ela vai dar descanso semanal remunerado, jornada de trabalho de 8 horas, pagamento de horas extras, medidas restringidas aos trabalhadores urbanos. Lembrando que os rurais eles não entram nessa CLT. Então, essa carteira de trabalho ela vai surgir aí. A economia do Estado Novo vai haver implantações de indústrias. A partir de 1930 vai ter um incentivo maior dessa industrialização no Brasil. Então Getúlio vai investir bastante na indústria de minério, de aço, e ele vai querer interferir muito na indústria. Tanto que é aí que vai surgir o Conselho Nacional do Petróleo, a mãe da Petrobras. Então a Petrobras também surge no Getúlio. O Getúlio como Estado mandando e aconselhando, mexendo nos recursos petrolíferos, né? Ele, a partir do Getúlio, que ele fala assim, olha, o solo é nacional. Ele não deixa indústrias qualquer de fora mexer no solo, porque as riquezas do solo têm que vir. Qual é a importância de ser nacional, uma riqueza do solo? Porque todo o dinheiro que vem dessa exploração do petróleo volta para o governo, para que o governo crie políticas públicas, como hospitais, escolas. Deveria acontecer isso, né? Mas o governo do Brasil é corrupto, Mas é melhor que venha para o Brasil do que vá para uma indústria norte-americana que vai enxertar dinheiro nos Estados Unidos e dane-se o Brasil, entende? Outra grande exploradora de recursos minerais é a Vale do Rio Doce, que é criada também pelo Getúlio, que é uma companhia estatal. Hoje em dia a Vale do Rio Doce foi vendida, não é mais estatal, no governo do Fernando Henrique Cardoso, mas a Petrobras ainda é do governo. E aí o Getúlio
né, gente, se desgasta. Em 1944 ele já não é o mesmo. Em 1945 acaba a guerra, o Hitler perde a guerra. Então, ele era de inspiração